Olá, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estou com saudade dos irmãos, não me canso de falar isso e espero que em breve a gente possa se reencontrar na igreja e fazer os nossos estudos e conversarmos como é prazeroso fazer, né? Termos a nossa comunhão, o nosso encontro. Estamos hoje encerrando a revista, né, Motivações Cristãs. Estudamos aí o apóstolo Pedro, né, com seus ensinamentos, nos ensinando, né, a viver, né, com o exemplo daqueles irmãos daquela época, mas são ensinamentos para os nossos dias, né, para os dias de hoje. E hoje estamos chegando à 13ª lição e vamos encerrar esse estudo, e já na próxima semana a irmã Marcilane vai estar enviando para os irmãos a nova revista e vamos começar aí a continuar a nossa caminhada. Gostaria de orar com os irmãos nesse momento. Por favor, vamos fechar nossos olhos. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Já te agradeço, Senhor, por esse domingo que o Senhor já preparou para a gente. Vai ser um dia abençoado, um dia onde estaremos voltados ainda um pouco mais para o domingo, que é o domingo que a gente separa como um dia de consagração, um dia de louvor e adoração ao teu santo nome. Que seja um dia abençoado e que o Senhor receba a nossa adoração nesse dia em especial. Cuide dos meus irmãos e de suas famílias. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Hoje fechamos com a lição 13 e o tema da lição é crescimento espiritual, um alvo permanente. E automaticamente aqui quando eu li um alvo, eu lembrei de uma canção que eu acho que vocês todos conhecem, que é, o refrão dela é assim, ó: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Desafinei, eu sei. Então, qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo? Precisa ser Cristo, né? Mas essa lição aqui é bem legal, porque ela fala justamente sobre essa questão de crescer espiritualmente. A gente busca esse crescimento espiritual, que é a busca do nosso relacionamento com Cristo e tudo mais. E o tema é alvo permanente, né? Alvo nada mais é, né? A gente conhece aí o tiro ao alvo, que tem um local específico e a pessoa dá aquele tiro lá para acertar o alvo. E o alvo sempre é o centro, nunca é o todo. Você pode até acertar naquele círculo total, mas o alvo é sempre aquele pontinho, sempre aquilo que é mais estreito. Então o alvo nada mais é para a nossa vida, é o foco. Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso foco? Qual é a finalidade? O que é aquilo que a gente pretende alcançar, buscar? Qual é o nosso objetivo? Então, alvo é isso, né? E o autor aqui fala que qual é o nosso objetivo permanente, né? Qual é o nosso objetivo contínuo? Qual é o nosso objetivo frequente? Qual é o nosso foco estável? Então, esse título trata disso. Não apenas o alvo, não apenas um alvo momentâneo, mas um alvo que seja contínuo, em todo o tempo. E o apóstolo Pedro aqui nesse contexto aqui, onde no capítulo 3 da sua segunda epístola, o que ele traz aqui como ideia principal é lembrar para aquele grupo de pessoas, para aqueles irmãos, para aquelas pessoas daquela época, tudo que a gente ensinado e reforçar a importância da palavra de Deus. E por que o apóstolo Pedro, ele reforça, ele lembra aqueles irmãos? Porque é importante a gente ter isso dentro de nós, né? Estar tendo esse crescimento, essa busca em que, na verdade, né, conhecimento da verdade que é Cristo, conhecimento em todas as promessas que Cristo, que Deus fez
para aquele povo, né, para o povo do Antigo Testamento, que também era para o povo do Novo Testamento e também é para a gente dos dias de hoje, no ano de 2020. Então o apóstolo Pedro, ele de certa forma ali, ele estava motivando aquele grupo de pessoas, aqueles irmãos, a terem uma busca, um conhecimento constante em suas vidas espirituais. O autor da lição, ele traz aqui alguns pontos bem importantes para a gente ter em nossa vida, para termos esse crescimento espiritual como um alvo permanente. O apóstolo Pedro, ele traz aqui como ideia central, né, ele enfatiza aqui que aqueles irmãos precisavam ter um despertamento em sua vida, estar atentos em sua vida a respeito do poder da palavra. Então, o apóstolo aqui, ele, resumindo, ele diz o seguinte: prestem atenção na palavra, porque a palavra vai lhe dar o crescimento espiritual. Isso é para a gente nos dias de hoje. A gente tem que estar atento na palavra, prestar atenção no registro da palavra, prestar atenção na história, em toda a história. O nosso Senhor, ele escreve essa história, né? Passado, presente e futuro, é escrito por ele, para a glória dele. E quando a gente vê na palavra o poder dele, automaticamente a gente cresce espiritualmente, a gente tem essa força dada por ele. A gente pode ver na palavra do Senhor, o apóstolo Pedro fala isso para aqueles irmãos daquela época. Ele apresenta, desde a época dos profetas, que eles apontavam para o quê? Para a vinda de Cristo, que realmente foi algo que aconteceu. O apóstolo Pedro lembra aqueles irmãos que Deus, ele criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. Olha, capítulo 3, versículo 5, diz assim: certamente eles ignoram isto voluntariamente, que pela palavra de Deus existiram desde a antiguidade os céus e a terra, que da água foi tirada e no meio da água subsiste. Então, o apóstolo Pedro está mostrando aqui o poder da palavra desde a antiguidade, desde Gênesis. Há um poder, há uma veracidade na palavra e que eles precisavam estar atentos a respeito disso. O apóstolo Pedro também chama a atenção a questão do dilúvio, né, do juízo de Deus que viria e iria destruir aquele mundo. Então, naquela época, então ele deixa uma mensagem o seguinte: a palavra tem poder. Preste atenção na palavra para que vocês possam crescer espiritualmente. Isso serve para a gente, né? A gente tem que estar atento à palavra de Deus, porque ela tem poder. E quando a gente conhece a palavra, quando a gente vive o relacionamento com Deus, a gente cresce no nosso relacionamento, a gente cresce na nossa vida espiritual, né? E o crescimento espiritual, ele traz coisas importantes. O autor fala de outra questão aqui. O crescimento espiritual, ele confronta os incrédulos. Quando a gente cresce no conhecimento, cada vez mais eu e você ficamos estabelecidos na verdade. As coisas vão vir, as lutas vão vir, as mentiras vão vir, os falsos profetas vão vir, pastores mentirosos vão vir, coisas que aos nossos olhos são boas não são, porque quando a gente cresce espiritualmente, a gente pode confrontar com coisas que não são verdadeiras, né? E a gente pode apresentar aos incrédulos aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente cresce espiritualmente, a gente pode confrontar as coisas erradas, a gente pode apresentar às pessoas o que é verdadeiro. Quando a gente conhece a palavra, a gente pode confrontar aqueles que zombam, que apresentam o nosso Senhor, o nosso Salvador como uma mentira, conhecendo a palavra,
a poderosa palavra, a gente vai poder combater esses incrédulos e apresentar a Cristo para quem precisa ser apresentado. 2 Pedro capítulo 3, de 3 a 4, diz assim, ó, na minha versão, fala sobre os escarnecedores, os zombadores, sabendo primeiro isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, virão escarnecedores. Esses escarnecedores, eles zombam da cruz. E hoje em dia eu sei que você encontra isso, que você vive isso, eu também já encontro isso. A gente encontra aqueles que zombam da cruz. Versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem pessoas que zombam. Como assim Cristo vai voltar? Quanto tempo tem isso? Olha, o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não dormita. O nosso Deus, ele sabe o tempo de todas as coisas. É ele que sabe. E isso vai acontecer, porque está aqui, está na palavra de Deus. Então, quando você for confrontado a respeito de alguma coisa que talvez ainda não tenha acontecido, porque assim Deus não quis, você pode apresentar aquilo que já aconteceu. Então, se alguém algum dia zombar de você, poxa, mas isso aqui não aconteceu. Bem, não aconteceu porque ainda não é a época, porque Deus assim não quis. Mas olha, eu vou te mostrar aqui quando Deus criou os céus e a terra. Eu vou te mostrar aqui que há muitos anos atrás houve uma profecia de que Cristo viria na terra. Então você conhecendo, você cresce espiritualmente e pode vencer essas armadilhas do inimigo. Queridos, o inimigo, ele é especialista em achar brechas para que a gente possa cair, né? Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Será que você, estando de prontidão, você estando fortalecido, buscando crescimento espiritual, você vai ter mais chance de cair numa armadilha do inimigo ou menos chance de cair na armadilha do inimigo? Eu te digo que você vai ter menos chance de cair, porque você está buscando um crescimento espiritual, porque você está fortalecido, você vai estar de prontidão. A gente, na nossa busca do crescimento espiritual, um dos pontos é que a gente precisa estar de prontidão, a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar fortalecido no Senhor. Prontidão é estar fortalecido no Senhor. Alerta é estar fortalecido no Senhor. Fortalecido é estar fortalecido no Senhor. Não é no meu achismo, não é no seu achismo, é na palavra de Deus. Porque quando vier as artimanhas do inimigo, você vai estar em crescente espiritual, na sua vida espiritual. E você vai conseguir vencer. Se cair, Deus vai te levantar. O que pode acontecer? A gente cai, nós somos humanos. Mas Deus, ele estará conosco, nos ajudando. Mas é importante você buscar sempre a santidade. Aqui também em 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Posto que todas essas coisas hão de perecer, que pessoas vos convém ser em santas conversões e piedade. Esse presente que a gente está aqui, isso aqui passa, isso aqui é temporário. Mas o que não é temporário, o que não pode ser temporário é o seu estilo de vida, o estilo de vida santo. Ricardo, é impossível? Não é impossível, busque que Deus vai te ensinar. Isso faz parte do crescimento espiritual, você vai estar forte, de prontidão para quando vier as lutas. Crescimento espiritual é um alvo permanente. A gente precisa estar buscando permanentemente a inspiração do Senhor, o cuidado do Senhor. A gente precisa estar focado nesse conhecimento. Conhecimento é esse aqui, ó, a palavra, a Bíblia.
ela é infalível, ela não erra jamais, ela não se contradiz, né? Então, aqui sim está o nosso alvo permanente, na palavra de Deus. A gente precisa estar atento com muitas coisas que estão surgindo, vocês precisam estar atentos, tanta coisa que está surgindo aí, tanta coisa bonita aos nossos olhos, mas não é verdade, não é evangelho. A palavra de Deus, o que é verdadeiro, está aqui, nos evangelhos, está nas cartas, nas epístolas, nos livros proféticos, na Bíblia como um todo. Aqui é a nossa regra de fé e prática. É aqui que você e eu vamos crescer. Não é na internet, não é no amigo do lado que a gente vai crescer. Claro, tem amigos que nos ajudam a crescer sim, mas ali não pode ser a sua base, não pode ser a minha base. A nossa base de crescimento tem que ser a palavra de Deus. O apóstolo Pedro aqui estava ensinando em todo o tempo para aqueles irmãos, olha, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por lutas, o inimigo vai preparar um terreno aí para você cair, mas com essa buscando na graça, buscando no conhecimento, a gente consegue vencer e crescer no conhecimento que é em Cristo Jesus. Crescer na graça e no conhecimento nada mais é do que a gente conhecer a personalidade de Deus, de Cristo. Entrar, sabe, viver na graça, é você conhecer e receber a graça, é você conhecer da graça e crescer em conhecimento. É assim que funciona. Porque a gente às vezes fala muito o seguinte: você tem que ter fé, você tem que amar o próximo, você tem que ser gracioso. Você não consegue nada disso se você não crescer no conhecimento, se você não buscar a graça do Senhor. Senão a gente cai, a gente erra, a gente cai na brecha do inimigo. Então, querido, nesse dia eu quero dizer para você o seguinte: como o autor trouxe aqui esse tema tão importante, né, para a gente refletir. Vamos sim crescer espiritualmente, buscando um alvo permanente. Amém? Eu quero aqui fazer um pedido a vocês. Eu gostaria que vocês respondessem para mim 2 perguntas, se for possível, lá no nosso grupo do WhatsApp, do seu jeitinho, da forma que você achar melhor. Primeira questão, eu gostaria que você achasse um versículo apenas que fala, que você entende a respeito do cuidado que você precisa ter a respeito do crescimento espiritual. Ache lá um versículo que fale a respeito. Olha, esse versículo aqui fala, né, que aqui deixa claro como é importante eu crescer espiritualmente, tá? E a segunda questão que eu quero que vocês respondam é a seguinte: por que algumas pessoas elas acabam sendo vítimas dos falsos ensinos e falsos mestres? Por que as pessoas acabam sendo ludibriadas, né, e acabam sendo vítimas dos falsos ensinos e falsos mestres? Tem muita igreja, muita religião que está ensinando o que não é verdade, tá? Então eu queria que você respondesse essas 2 perguntas lá, tá bom? Olha, Deus os abençoe de montão. Tenham uma semana muito abençoada, meus queridos. Fiquem com Deus. Um grande abraço.